mais um vídeo falando sobre desbloqueios e vícios, compulsões. Eu passei por muito tempo da minha vida preso a vícios, a comportamentos muito nocivos. E é muito difícil falar sobre isso, porque são coisas que eu realmente não tenho orgulho, coisas que aconteceram na minha vida que foram prejudiciais para mim e para muitas pessoas ao meu redor. E essas compulsões, elas foram originadas a partir de alguns traumas que eu tive, de algumas sensações negativas que eu experimentei. E para evitar isso, inconscientemente eu gerei uma compulsão, eu gerei algo que substituísse aquela lembrança. Eu acho que é da ciência de todos que eu tive alguns problemas no meu relacionamento com os meus pais, principalmente com meu pai, que eu não fui criado por ele, né? Ele se separou da minha mãe quando eu ainda estava na barriga dela, então eu senti a rejeição muito de perto. E essa rejeição gerou em mim uma sensação de que eu era uma pessoa inferior. E o complexo de inferioridade gerou em mim diversos outros comportamentos. E isso é um ciclo vicioso. São comportamentos negativos que vão se somando a outros comportamentos negativos. Eles vão se acumulando, se empilhando e destruindo a nossa vida. Eu passei por muitas compulsões negativas e muito difíceis. Eu era muito vitimista. Eu achava que todo mundo estava contra mim. Pela minha inferioridade, eu acabei me enfiando em alguns comportamentos promíscuos. Eu não conseguia manter relacionamento com outras pessoas. Eu sempre tinha a sensação de que eu seria traído e abandonado. Eu comecei também, para fugir, para me defender dessas compulsões que eu tinha, eu comecei a mentir para mim e para as outras pessoas. E assumir uma espécie de personagem. Eu não era para as outras pessoas quem eu realmente era. Eu não demonstrava a minha essência, porque a minha essência ela era muito fragilizada, ela era muito negativa ao meu ponto de vista e eu tinha a impressão de que as pessoas não gostariam dela. Então eu criei um personagem e eu vivia aquele personagem para as outras pessoas. Mas máscaras caem, mentiras elas não tempo em pé. E eu precisei ressignificar isso. Eu precisei entender que muitos dos meus comportamentos tinham origem naqueles acontecimentos do passado, nas minhas rejeições, no meu problema de relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com autoridades, em algumas situações em que eu me senti humilhado, em algumas situações em que eu me senti culpado por coisas que eu tinha feito. Então, essas situações elas foram as raízes da minha árvore. Cresceu uma grande planta em cima disso. E eu, quando percebi que estava sendo prejudicado pelos meus comportamentos, comecei a agir de uma maneira que pudesse... comecei a tentar mudar esses comportamentos. Mas, como eu falei, eu arrancava os frutos da árvore e eles nasciam de novo. Eu não atacava a raiz. Eu precisei compreender o que acontecia comigo, eu precisei compreender os meus problemas, as minhas limitações. Eu precisei compreender que um dia lá atrás eu adotei uma verdade absoluta para minha vida e ela geria a minha vida, ela mandava em tudo. E essa ressignificação não foi fácil. Eu estudei bastante sobre esse tema, porque eu vivi uma vida miserável, bloqueada. E eu descobri isso através de treinamentos, de mentorias, de muito estudo, que nós, como seres humanos, somos controlados por uma parte do nosso corpo, que é o cérebro. Mas o nosso cérebro é apenas uma parte do corpo. Ele deve apenas obedecer à nossa mente, à nossa alma. E os desbloqueios passam por esse pressuposto de dar o controle real
da nossa vida, quem deve ter o controle, que é a alma. Então, entender, compreender onde nasceram os bloqueios é essencial para promover um desbloqueio. Por hoje é isso. Até mais, pessoal. Valeu!